Salmo 62. E eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Eu andei vendo as traduções da Bíblia, que o Velho Testamento é mais ou menos tudo igual. Não tira muita coisa não, mas o Novo Testamento, algumas versões tiram quem é Jesus, tiram o arrependimento, tiram o jejum, tiram a oração pela madrugada. Então, quando você for procurar uma versão para estudar a Bíblia, procure uma versão que não omita nada de Jesus, não omita nada sobre arrependimento. Salmo 62 é um salmo de... É um salmo de... Alguém acertou. Quem escreveu o Salmo 62? Davi. Um salmo de Davi com instrumentos de cordas. Diz assim: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando vocês atacarão um homem, todos vocês, para o derrubarem, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Eles se alegram na mentira. De boca bendizem, porém no seu interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosamente, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Pura vaidade são os homens plebeus. Os de fina estirpe não passam de falsidade. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confiem na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Glória a Deus pela sua palavra. Aleluia. Agora olha para mim. O Salmo 62 é um salmo de Davi e é um cântico do povo de Deus para promover a confiança e o cuidado do Senhor. Como nós já pregamos da outra vez, tratando as emoções, nós vamos continuar cuidando das emoções pelos personagens, pelas pessoas da palavra de Deus. Assim como Davi tratou das suas emoções, e nós vamos distribuir isso nesse salmo, como ele fez. Hoje nós entendemos que precisamos também tratar das nossas emoções. Esse salmo fala de tentação, fala de sentir desespero, fala de buscar esperança na riqueza, fala de não confiar nessa busca da riqueza, essa confiança, mas buscar confiança na presença de Deus. Então, Davi, nós sabemos que Davi era um guerreiro, amém? E ele vivia em guerras, vivia em clima de conspiração. Essa palavra é nova, é para gente. Nós vamos ver como ela se apresenta aqui no Salmo. Vivia em meio ao medo, vivia em meio a angústias, vivia em meio ao abatimento, ao desânimo, mas
Mas ele tratou, em meio a tudo isso, Davi aprendeu a cuidar da sua alma, das suas emoções. Talvez vocês estejam falando assim, na sua cabeça, mas o que tem a ver tudo isso que ela falou com esse salmo? Não vi nada disso aí. Mas quando a gente começa a estudar, a gente começa a enxergar as coisinhas, os probleminhas de alma de todos eles. Não só Davi, Sansão, Salomão, Elias, Abigail, Jó. Jó teve um problema como é que é? Uma crise existencial. Para que eu nasci? Por que eu não fui um aborto? Palavras de hoje. Crise existencial. Elias na caverna, morrendo de medo. Longe de tudo e de todos. Palavras de hoje. Depressão. Abigail, mulher de um traste. Tudo isso tem na Bíblia. Palavra de hoje, um traste. Um marido que não servia para marido. Angústia de alma, raízes de amargura e por aí vai. Mas nós queremos falar de Davi no seu Salmo 92. É isso, 62. É isso que nós vamos falar. Davi, em primeiro lugar, ele aprende a tratar sua emoção com uma vida de oração. Muitas pessoas querem ser tratadas, vêm para a igreja, vêm ser oradas, vem, ora por mim, 6 horas por mim, crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, fulano ora por mim, fulano ora por mim. Mas pergunta, o quanto tempo que ele passa em oração em casa? Davi era um homem que demonstrava suas emoções extremas. Se você lê a história do rei Davi, lá em Reis, você vê que ele tinha muita raiva, que ele tinha muito amor, que ele tinha muito ódio, mas ele era amável, que ele pisava na bola, mas ele se arrependia. Por isso que a gente ama tanto Davi. Quando anuncia na televisão, vai falar sobre Davi, eu sou fã de carteirinha, para ver se a TV vai falar tão profundamente quanto na Bíblia. Se você não conhece a história de Davi, eu convido você a ler as histórias dos reis. Davi, além de raiva, ódio, amor, alegria, né? Ele tratava tudo isso na presença de Deus, em oração. E aí o que eu pergunto a você, você está tratando onde suas emoções? A gente faz terapia, mas ora. A gente toma um remedinho que o psiquiatra mandou, mas ora. A gente trata com o homem, mas trata com o médico dos médicos em primeiro lugar. Porque senão a terapia não vai funcionar sem o seu Deus. O remédio não vai funcionar se você colocar Deus abaixo do seu tratamento. Primeiro Deus. E nós vemos durante os salmos, Davi abrindo seu coração para Deus. Por exemplo, no Salmo 55, versos 1 e 2. Você não precisa acompanhar a Bíblia, vamos acompanhando ali. 55, 1 e 2, Davi ora assim, presta atenção. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Olha como ele estava. Sinto-me perplexo em minha queixa e eu ando perturbado. Angústia, talvez. Medo, talvez. Insegurança, talvez. Uma crise existencial, talvez. Davi se expressava para Deus. Também no Salmo 56, versículos 3 e 4. Davi ora assim, presta atenção. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste ponho a minha confiança e nada temerei.
que me pode fazer um mortal? Davi estava dizendo, a violência não vai tomar a conta, o medo pela violência não vai tomar conta do meu coração, mas eu sei em quem tenho crido. Eu tenho confiança em Deus. A gente que é carioca, né? A gente que mora aqui no Rio de Janeiro, é muito desconfiado, é muito olho vivo. E eu vou contar mais uma vez a história que eu passei lá no Rio Grande. Como vocês sabem, alguns aqui acompanham minha vida desde quando eu era neném, né? Então, quando eu estava recém-casada, fui para Natal, depois voltei para o Rio, depois fui para Brasília, depois voltei para o Rio, depois fomos para o Rio Grande, lá a última cidade, lá no biquinho do mapa. É a cidade que é divisa com o Uruguai. Lá não tem nada, só tem engordar. No ano engordei 20 quilos, mas agora já estou filé de novo. Glória a Deus, eles foram embora. Lutei para conseguir. Mas olha, só brincadeira, gente. Ô, misericórdia. Mas olha, quando a gente chegou lá, nós frequentávamos uma igreja. E para ir nessa igreja tinha um caminho, como se fosse daqui na praça umas 2 vezes. Dava para ir a pé, normal. E passava por uma rua bem escura, que era o muro do cemitério. Gente, cemitério lá. Quer visitar um cemitério lindo? Vai para o Rio Grande. Mas essa é outra história. Lindo! Lindo, lindo, lindo. Dava gosto passear dentro do cemitério. Aquelas construções lindas, mas vamos para a história. E aí, carioca, desconfiada, lá ia eu com a minha Bíblia para a reunião de oração, fogo puro, e nós fomos para a igreja. Abel em casa com as crianças, lá fui eu. Na volta, perdi a hora, lá fui eu voltar para casa, 10h30, 11 horas da noite. Você teria medo aqui? Sair na rua 11 horas da noite? Quem não tem, né? Não. Com a tua confiança, então, mas eu vou te ensinar como então não ter medo. E aí eu botei minha Bíblia, fazer o quê, né? 2 quilos de casaco, frio. E eu com a Bíblia assim, tchum, 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 e orando. Senhor, morrendo de medo. Mas ao mesmo tempo falando assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu vim da tua casa. Eu creio que o Senhor vai me guardar. O Senhor me guarda, o Senhor me guarda, o Senhor é em quem eu confio. E aquela oração meio, sabe, com as pernas bambas, pensando que eu estava no Rio de Janeiro. E aí eu sei, o Senhor me mostra. Eu vim da oração, eu estou cheia. Senhor, me mostra que o Senhor está me guardando. Irmãos, meus olhos espirituais se abriram e do jeito que eu estava, assim, porque estava frio, assim, bem agarradinho com a minha Bíblia. Um anjo deu o braço de um lado, o anjo deu o braço do outro, e nós 3 fomos até a porta do nosso apartamento. E quando eu cheguei na porta, eu fui assim na minha cabeça, eu tenho que falar isso para Abel, ele vai ver também. Senhor, abre os olhos dele. Quando abri a porta, amor, olha quem está aqui comigo. Quem? Foram embora. Eu falo como Davi, o que pode me fazer um mortal? Se você confia em Deus, e se você coloca nele o seu coração, não há medo que te faça parar. É claro que eu não ia sair da minha casa para ir sozinha para a igreja às 11 da noite. Nunca. A gente sabe como é as coisas. Aí é prudência. Mas eu estava voltando para casa. Eu tinha perdido a hora nos braços do Senhor, nas delícias da oração. Davi era um homem assim, ele colocava diante de Deus as suas queixas. E se nós fôssemos compartilhar todas as vezes que Davi fala com Deus dos seus medos, das suas angústias, das suas frustrações, quanta frustração com a sua família, qual frustração que você tem passado com seus filhos, qual frustração que você tem passado, desalento, tristeza, e muito mais. Seria impossível nessa noite terminarmos a pregação. E no próprio Salmo 62, versículos 1 e 2, você que está aí com o seu Salmo na mão, Davi diz assim, preste atenção,
nas duas etapas da oração de Davi neste salmo. 1 e 2, ele ora assim: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Ele estava falando da vida dele para alguém, ele estava se queixando para o vizinho, para a vizinha, para a mãe do marido, das esposas. Imagina se ele fosse se queixar para as sogras. Misericórdia, era muita gente. Somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Mas no mesmo salmo, ele aumenta suas palavras. Versículos 5 e 6. Ele repete primeiro: somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Primeiro salvação, agora esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Preste atenção na última frase. Não serei jamais abalado. Aleluia! Em primeiro, como a gente ora e acerta a oração. Davi orou cantando aqui e ele disse: jamais não serei muito abalado, mas ao mesmo tempo, na mesma oração, no mesmo cântico, ele diz: muito não, jamais serei abalado, aleluia. Ele desabafa com Deus. E eu pergunto a você, com quem você tem desabafado? Das suas tristezas, lamentos. Ele se fortalecia em Deus toda vez que ele se jogava na presença do Senhor e chorava, se arrependia e orava e falava para Deus. Deus é esse, é o nosso melhor amigo em quem nós podemos e devemos falar tudo, porque ele já sabe. E ele quer ver se você confia nele ou não. No Salmo 130, versículos 1 e 2, Davi mostra um sentimento profundo. Vocês vão me dizer que sentimento é hoje. Clama a Deus, 1 e 2 do Salmo 130. Das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos, as minhas súplicas. Das profundezas. Davi estava dentro da caverna. Davi se jogou dentro do poço. Davi mergulhou nas profundezas do mar. É isso que ele estava falando? Não. O que quer dizer essas profundezas da alma que ele quer dizer? Davi aqui mostra que ele estava deprimido. Das profundezas. Ele não estava no fundo de nada. Ele estava mostrando a Deus na linguagem da época. É como se a gente orasse assim: ó Senhor, das profundezas do meu coração, essa tristeza que está na minha alma, eu clamo a ti, Senhor. Estou deprimido, estou angustiado e assim por aí vai. Max Lucado, escritor de muitos livros, ele tem uma frase que diz assim: o poder da oração não está naquele que a faz. O poder da oração está naquele que a escuta. Eu vou falar de novo, eu acho que você não me entendeu. O poder da sua oração não está em você. O poder da sua oração está naquele que te escuta nos seus mínimos detalhes e no seu interior. Ele sabe como você está e ele quer ouvir de você. Aleluia, pode glorificar, glorifica, porque o Senhor não nos deixa desamparados. Talvez você acha que está tudo bem, mas continua triste. Não ora por isso. Estou no médico, para quê? No seu inconsciente, para que eu vou orar, né? Deus sabe de todas as coisas. Como assim?
Ele sabe, mas ele quer ouvir de você. Então nós sabemos, como cristãos, que devemos e necessitamos. Não é por opção. Ora, se quiser, ora, se não quiser. É necessidade. Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, 17, ele diz: orai sem cessar. Orai continuamente. Não pare de orar. Acordado, ore, continue orando. E o seu inconsciente, seu subconsciente, ele continua acordado. Você sabe disso? Que o inconsciente não dorme? Por que você sonha com umas coisas que você não sabe? Que dor é essa? Pode ser uma dor de uma surra que você levou quando você era lá, seus 3 anos de idade. Por que eu sonho chorando? Pode ser o abandono do seu pai, da sua mãe, separação dos pais. Por que você sonha tantas coisas? Está lá no inconsciente, porque o inconsciente não dorme. E é durante o sono mais profundo que ele bota para fora, nos sonhos, o que está errado na sua alma. Freud já dizia, tem um estudo, a interpretação dos sonhos. Eu estou voltando e estudando profundamente essa matéria. Porque há interpretação dos nossos sonhos. Tem sonho de dor de barriga? Tem. Vai comer, vai numa pizzaria. Come até 11 da noite, vai dormir, claro que o sonho não vai ser bom. Né? Mas se você está descansado, está tudo normal, e você sonha com coisas que você não entendeu, tem interpretação para esse sonho. E as cicatrizes ficam na gente. Davi era um homem de cicatrizes. E ele não só buscava a cura das emoções, mas também Davi não escondia as suas feridas. Nós entendemos que nos estudos da mente, nós não devemos falar para quem nos ofende o que ele nos fez. Deixa quieto. Se o seu marido é um marido estúpido, é ignorante, e palavras de maldição, você não joga isso para ele. Feche a boca. Trate isso em você. Desapegue. Não é você. Muitas vezes as nossas emoções são adquiridas pelo outro. Não é você o ignorante. Não é você o amaldiçoador. Mas se a ferida está em você, procure tratamento. E Davi não escondia as suas feridas. Um guerreiro é marcado pelas suas cicatrizes. Eu imagino assim nas minhas ideias, né? Eu gosto de ler a Bíblia imaginando. Eu viajo. Eu imagino aquele monte de homem no acampamento para guerrear. E tipo assim, depois da guerra, no acampamento de novo, eles estão mostrando uns aos outros os despojos, mas também eles estão mostrando as cicatrizes. Quais são as cicatrizes que você carrega no corpo? Eu tenho uma cicatriz aqui, que eu fui pular do muro como uma sombrinha, pensando que eu era o pinguim do Batman. Tenho cicatrizes nos dedos, porque eu fui me meter a cozinheira muito cedo. Tenho cicatrizes nos joelhos, porque eu tive uma infância muito boa. Melhor ainda quando a gente arranca a casca, né? Quem nunca? Mas eu quero dizer cicatrizes da alma. C.S. Lewis tem uma frase que diz assim: os únicos que não têm cicatrizes são aqueles que decidem não combater. Quando Gideão foi escolher os guerreiros que Deus mandou, os que estavam recém-casados, volta para casa, vai fazer sua mulher feliz.
não tinham cicatriz. Os que têm medo, voltam para cá, não terão cicatriz. Os isso, os aquilo, que eu não lembro de cabeça, vão voltar para casa, não terão cicatriz. Mas aqueles 300 homens, aleluia. Que cicatrizes eles teriam? A cicatriz mostra que você combateu. A cicatriz mostra que você venceu. E Sara, feridas abertas, elas não ficam abertas para sempre, eternamente não. Tem ferida em você na sua alma? Tem tristeza? Tem cura para tristeza. Vão fechar essa tristeza. Tem mágoa? Tem cura para mágoa. Vão fechar essa tristeza, mágoa. Tem depressão? Tem ansiedade? Tem cura para isso. Vamos fechar essas feridas. Vai ficar cicatriz. Você vai lembrar, mas isso não vai doer, porque não estará mais aberto. Estará fechado, curado para a glória de Deus. Davi se curava em oração. Você pode se curar hoje, agora, em oração? Amém. Mas se não acontecer, procure a cura para as suas feridas. Que elas sejam cicatrizes, para não doer mais. Aleluia. Quando Davi expunha suas dores, ele aprendeu a lidar com elas. É falando que a gente aprende a lidar. É falando que a gente aprende a se curar. É falando, é botando pra fora. É botando pra fora. Tem tanta gente amargurada porque guarda na lembrança aquilo que lhe aconteceu quando você era uma jovem de 12, de 15, 17. Tem gente com a dor daquela pessoa que tentou te molestar quando você ainda era uma criança. E você ainda ouviu assim, não fala pra ninguém. E quando você falou pra sua mãe, a sua mãe ainda falou, a culpa é tua. Fulano é inocente. A dor está aí. A ferida está aí. Quando a gente fala, a gente vai liberando. E as palavras têm poder. Eu tenho ensinado para muita gente. Quando abrir os olhos, começa a declarar. Eu sou curado, eu estou curada, a minha alma é feliz, a minha alma está liberta, o sangue de Jesus já me lavou, eu deixei tudo lá na cruz. Profetiza, fala, coisas que você entende que serão a sua cura. Eu já começo o dia falando assim, obrigado, Senhor, pelas centenas de pessoas que eu serei usada para curar. Aleluia! Estou nas 4 primeiras e eu já declaro assim, obrigado, Senhor, pelas centenas de pessoas que o Senhor me dará o privilégio de curar junto com o Senhor. O Senhor vai usar minha boca, o Senhor vai usar meus estudos, para trazer cura da alma. Aleluia! E Davi fala assim no versículo 2, só Ele é a minha rocha, só Ele é a minha salvação, só Ele é o meu alto refúgio. Eu não serei abalado, eu não perderei a minha esperança, porque sabemos que em quem nós temos crido. Aleluia! Davi agora expõe no versículo 4, declara suas feridas. Ele diz assim, só pensam, aí ele fala para todo mundo, né? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Eles se alegram na mentira, de boca bendizem, porém, no seu interior maldizem. Você conhece alguém? A gente chama isso hoje em dia de amigo da onça. Na frente,
Abraço, né? Abraço, cumprimento, tudo jóia, por fora, mas por dentro tá podre. Tá torcendo pela sua derrota, tá torcendo pelo seu fracasso, tá torcendo para que você se acabe na tristeza. Amigos da onça. Você acha que Davi não tinha? Tinha. Acabou de falar isso na nossa linguagem. Nesse versículo, olha só. Eu quero expor 4. 3 para 4. Davi expõe as feridas da alma. Ele está com baixa autoestima. Ele está dizendo aqui, ó, estão tentando me derrubar. Será que eu não valho quem eu sou? Depois, tentando derrubá-lo em sua dignidade, humilhação. Sabe aquelas pessoas que falam mal de você? Ah, pastora, mas vale nada. Ah, quando ela passa lá no condomínio, cumprimenta ninguém. Às vezes as pessoas não sabem o meu nome, mas falam, é a mãe da Beca. A Beca é minha cachorra sapeca, que o condomínio todo já sabe. Porque ela ou ela lambe ou ela avança. Então, todo mundo já conhece a Beca, sapeca. Então, como você é tratado? Alguém está tentando humilhar você contra a sua dignidade, dizendo que você não é, tentando derrubar você com palavras, com atitudes. Segundo, baixa autoestima, humilhação. Terceiro agora, os mentirosos, né? Ele fala assim, eles se alegram na mentira. Os mentirosos estavam contra ele. Se eles estavam mentindo contra a pessoa do rei Davi, injustiça. Você está sofrendo injustiça? Tem alguma coisa na sua vida que você sabe que você está fazendo certo, mas os outros estão fazendo contra, estão injustamente indo contra a sua pessoa? Assim foi com Davi. E ele estava expondo isso para Deus. No finalzinho ele fala assim, de boca eles bendizem, porém no interior maldizem. Será que Davi estava falando isso das pessoas lá do outro lado do mundo? Será que Davi, claro que não, já vou respondendo. Será que Davi estava falando das pessoas lá do norte, ou lá do leste, ou lá do oeste, ou lá do sul, de onde ele estava? Claro que não. Ele estava falando de pessoas perto. Essas pessoas eram próximas a ele. Preste atenção. É as minúcias que a gente pega lendo. Eles se alegram na mentira. Como que uma pessoa pode se alegrar na mentira, bendizer você e amaldiçoar você se ele não estiver próximo? Como que uma pessoa lá dos Estados Unidos pode me ver, me conhecer? Não conhece minha pessoa. Essas pessoas eram próximas, pois as pessoas próximas abençoavam Davi, abraçavam Davi e ao mesmo tempo amaldiçoavam. Traição. Olha quanto sofrimento num versículo. Baixa autoestima ele estava. E ele estava se queixando para quem? Para Deus. Abrindo suas feridas. Senhor, eu estou com baixa autoestima. Eu não sei quem eu sou. Eu não me amo. Eu não me gosto. Sabe por quê, Senhor? Porque as pessoas estão tentando me derrubar, me humilhando, derrubar, falando mal da minha dignidade. Sabe por quê, Senhor? Eles mentem contra a minha pessoa. É injusto, Senhor, o que eles estão fazendo. Sabe por quê, Senhor? Essas pessoas são fulano. O Senhor está vendo. Olha esse, olha aquele. Eles estão perto de mim, Senhor. Eles me abraçam, dizendo uma coisa, falam da boca, me abençoam. Mas eu sei, Senhor, que dentro deles vem maldição. Quando eles viram as costas, o Senhor coloca no meu coração. Estão me amaldiçoando.
Será que você não se sentiu assim? Traído, humilhado, injustiçado, está com sua autoestima baixa. E Davi continua no versículo 9, falando para o Senhor, botando as feridas para fora. Pura vaidade são os homens plebeus. Os de fina estirpe não passam de falsidade. Pesados na balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Davi aqui, presta atenção, ele está falando quem estava perto dele. Mais uma vez, esse salmo todo, Davi está se queixando a Deus, orando a Deus, colocando para fora, falando em oração, abrindo seu coração, jogando para fora as suas feridas com Deus. E aqui nós vemos que ele se abre com o Senhor sobre essa falsidade de pessoas que estavam muito próximas. Você lembra do episódio de Mical? Davi todo lá, acho que Davi era meu irmão gêmeo, sabe? Davi sambando lá, com a veste, naquela época, a camisola, né, a roupa de baixo, não era shortinho, não era combinação, era uma veste fina, de linho fino. E ele sambando, cantando, gritando, virando lá do avesso, meu irmão gêmeo, virando lá do avesso, entrando em Jerusalém, com a presença do Senhor, lá bem difícil. Quando ele chega em casa, a mulher dele, julgamento e injustiça. Bonito, né? Aí você com a Beth lá, essa mulherada toda olhando, só pensa no mal da pessoa. Se fosse o contrário, a maldição na vida dessa mulher foi não ter filhos. Ela ficou estéril, nunca teve filhos. Você é quem nessa história? Você é a pessoa que está se alegrando porque você confia no Senhor. Está doendo, mas eu estou louvando. Estou chorando, mas eu tenho alegria. Estou sendo tentado, mas eu tenho paz. Aleluia. Ou você é aquele que fica assim, vida, azar, só faz errado, e não sei o quê, só aponta, para si e para os outros. E aqui nesse versículo, Davi fala assim, os de fina estirpe, quem eram? Gente, fina estirpe é alta sociedade, fina estirpe é classe A. E a classe A naquela época era aqueles que frequentavam o palácio. Era aqueles que estavam junto de Davi. E ele fala, os de fina estirpe não passam de falsidade. É forte. Talvez fosse a corte de Davi. Talvez fossem, e foi, um dos filhos de Davi. Talvez fosse aqueles que frequentavam o palácio de Davi. Sabe, naquela época tinha muita festa, e a gente vê as festas de época, acha lindo, né? Com certeza nesse palácio havia festa. E os de alta estirpe, sabe? A gente vê isso muito na politicagem, né? Hoje depois está apontando, como a gente vê a história hoje. Está falando mal, porque é isso, porque é aquilo outro. E para se eleger junto, meu amigão, estamos juntos, mesmo pensamento. Falsidade. Próximos a Davi, frequentavam a casa de Davi e viviam em falsidade. E Davi estava com a sua alma amargurada com a falsidade desse povo ingrato, desse povo que não queria vê-lo bem, desse povo mentiroso, desse povo maldizente. Por isso ele fala com todos esses, que todos esses falsos juntos não valeriam a vaidade. Sabe o que quer dizer isso?
eles juntos são mais leves do que a vaidade. Na tradução, no estudo, quer dizer que esses falsos juntos não poderiam prevalecer contra Deus. Saiba que toda falsidade, toda injustiça, toda traição não prevalecerão naquele que confia do Senhor, porque Ele é rei, Ele é guerreiro, Ele é vencedor e Ele já venceu na cruz por você. Aleluia! Glória a Deus! E quem esconde feridas, que não era o caso de Davi, quem esconde uma ferida, ou quem esconde feridas e não aceita ser cuidado, sabe o que acontece? Hoje a feridinha é assim, amanhã a Satanás entra, porque a ferida é uma brecha. Vai você não botar um band-aidinho no corte, não passar uma coisinha antisséptica no corte. As bactérias entram e fazem o estardalhaço na sua feridinha desse tamanho. Na alma é a mesma coisa, mas a ferida da alma, a bactéria, o vírus da alma chama-se Satanás. O diabo, ele próprio, ele entra na sua feridinha da alma. Uma palavrinha de nada que você ouviu, não gostou, e não acertou, e não botou para fora, e não confessou, e não falou com Deus, e não se expôs diante de Deus, amanhã ela já está assim. Depois de amanhã está assim. A dor, ela tem tamanho. Cada dia ela aumenta, sabe? Como uma bola de neve. Lá em cima do penhasco, cai uma pedrinha, uma frutinha, um pinhãozinho, que pinhão é árvore de frio. Um filhotinho, uma sementinha bonitinha de pinhão. E cai lá na descida da neve. E ela cai desse tamanho. Quando ela chega aqui embaixo, ela é capaz de matar quem está diante dela. Talvez essa sua dor esteja tão doída, tão doída, tão doída. E você não tem colocado para fora nem com Deus, nem com terapeuta, nem com psicólogo, psiquiatra, ninguém. Isso já está tão grande em você que essa dor já somatizou no seu corpo. E você sente dor de cabeça. E você sente falta de ar. E você sente que não vai durar muito tempo. Mas não vai mesmo, não. Peça a Deus. Coloque para fora. Gente, as feridas emocionais são cicatrizes que não podem, que podem, né? As feridas emocionais são cicatrizes que podem afetar a sua saúde mental e a sua saúde emocional. Algumas frases sobre feridas emocionais podem ajudar a você a refletir sobre como está o seu sofrimento, como está a sua alma, como estão suas emoções e buscar formas de superação. Quer ver alguma? Aprenda que falar pode aliviar as suas dores emocionais. Davi falou, botou para fora, esvaziou o seu coração diante de Deus. Hoje, naquela época, não tinha médicos de mente. Hoje nós temos médicos especialistas na mente e nas emoções. Outra frase. As dores emocionais são muito mais intensas do que as dores físicas. Talvez você sinta dor na coluna, ai minha coluna. Mas a dor na alma está muito maior. Dói mais do que quando a coluna está doendo. Talvez você sinta uma dor de cabeça, mas a dor da alma está tão maior que você até esquece da dor de cabeça e vive a dor da alma. Mais que as cicatrizes dos ferimentos que certamente causam dores, Davi se queixa de dor na alma. Das profundezas eu clamo a ti. Dor emocional. Mais uma frase. Não entregue o controle da sua vida para uma dor emocional.
As emoções não têm que nos controlar. Eu que tenho a rédea. Puxo, vem cá. Tá doendo muito? Vem cá. Me obedece. Sou eu que te carrego. Você que deve controlar suas emoções. E as pessoas, tantas pessoas entregando a sua vida para dor, entregando sua vida para tristeza, entregando a sua vida para depressão. E hoje, com toda a propriedade, Sérgio entregou, pastor, Diácono Sérgio entregou uma mensagem aqui das pessoas que, deixa eu pegar aqui de volta, que entregam o controle da sua vida para a dor emocional, a tal ponto que elas não aguentam, que elas não têm controle, elas deixam se controlar e elas vão, se matam, porque não tem dinheiro, ou porque acabou o casamento, ou porque alguma coisa aconteceu. Não, porque a dor de tudo isso está tão grande na alma delas que elas não conseguem enxergar além. Se separou, foi horrível, trata e continua a sua vida. Perdeu o emprego, foi mandado embora injustiçadamente, não sei nem se essa palavra, mas ok, trata isso e segue em frente. Controle das emoções. Essa tristeza não vai me controlar. Essa angústia não vai me controlar. Quando buscamos ajuda e aprendemos a controlar a dor, as emoções, os sentimentos, a cura começa. E Davi iniciou a cura colocando para fora diante de Deus. Nunca revele suas feridas para quem as causou. Outra, todo mundo, vamos falar de novo, todo mundo, pastora Regiane também, todo mundo tem uma ferida emocional que precisa ser olhada e cuidada. Olhada e cuidada. Talvez você não consiga cuidar, então deixe que o outro cuide, mas você tem que olhar para dentro de si. Autoconhecimento é isso, é perguntar para si mesmo, como eu estou? Estou triste ou estou feliz? Estou triste. Não, estou feliz. Estou triste. Por que eu estou triste? E vai investigando. Por que eu estou triste? E vai perguntando para a sua alma. Por que disso? Por que disso, daquilo? Eu postei lá no grupo, estou terminando já. Postei lá no grupo um psicanalista que ele analisou uma moça de 17 anos. E ela estava numa tristeza profunda porque ela não conseguia amar a mãe. E ela dizia assim, minha mãe é tão doce, minha mãe é tão boa, minha mãe é assim. E ele chegou ao ponto que falou assim, olha só, para a gente descobrir o que você tem, eu vou ter que chamar a sua mãe para nossa análise, ok? Ok. Chamou a mãe foi. E o psicanalista disse, ela era realmente um doce. Pensei na minha ideia, para ser doce deve ter sido crente, né? Então que bom que ela era minha irmã. E aí foi analisando a mãe junto com a filha. Até que o dia que chegou assim, a história. Que eu quero dizer para vocês o que é dor emocional e como ela fica guardada no seu inconsciente. Presta atenção. A mulher, a mãe, falou assim, olha, meu marido morreu. Ela era tão agarrada com meu marido que eu nem consegui me relacionar com outra pessoa em respeito à minha filha, porque ela ainda dentro da minha casa, ela era apaixonada pelo pai. Ok, e continuando a história. Mas no dia que ele morreu, olha aí, olha o gatilho. No dia que ele morreu, eu não chorei para que ela não sentisse a dor. Para não decepcionar minha filha, eu não chorei. O que a menina de 5 anos pensou? Minha mãe não chora, todo mundo nesse velório está chorando e minha mãe não está chorando, meu pai. Minha mãe odeia meu pai, minha mãe odiava. Olha o que estava no inconsciente dessa menina. E quando a mãe contou isso, a menina debulhava em lágrimas e o psicanalista falou assim, aí está a dor dessa menina. Ela, a moça, menina não, moça, 16, 17,
Essa menina não se relaciona com você direito porque ela te culpa, porque no dia do velório da pessoa que ela era mais ligada, você não chorou. E no inconsciente dela está dizendo, minha mãe odiava meu pai. É verdade que ela pensava? Não. Mas uma criança de 5 anos tem o esclarecimento de um adulto? Também não. Então, talvez a dor, as feridas emocionais sejam profundas lá de trás e podem demorar para cicatrizar. Feridas emocionais podem ser relacionadas à rejeição. Sabe, aquela pessoa que foi rejeitada por uma mãe, por um pai, ou uma pessoa que viveu de orfanato em orfanato, ou uma pessoa que viveu de casa em casa se achando rejeitada, abandonada. Traição, injustiça, feridas emocionais podem afetar as relações. Aquela mãe, vou pegar de novo o gancho aqui, essa mãe não estava se relacionando, não refez a sua vida, porque ela sentia que ela não podia colocar ninguém no lugar do pai que a filha tanto amava. Tinha a filha que estava com problemas. E a mãe também estava com problemas. Como assim? O pai se foi? Com certeza, acabou o tempo do luto. Volte a viver. Volte a viver. Falar sobre as suas feridas pode ajudar a aliviar. Cicatrizes vão ficar. Você vai lembrar da sua mãe sair de casa. Você vai lembrar de quantas madrastas você tem. Você vai lembrar da pessoa amada. Cicatriz. Procure. Davi, na época, ele tinha Deus como seu psicólogo, como seu melhor amigo, como seu psicanalista. E era em Deus, para Deus e com Deus que ele expunha suas feridas. E nesse processo, Davi se nutria de esperança. Aleluia! Davi nutria sua esperança, mantendo-se renovado. Versículos 7 e 8 diz assim: de Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. E ele fala para mim, para si mesmo, confie nele. E fala para o povo, povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Quando eu ensino a orar a palavra, é justamente colocar em primeiro lugar, em primeira pessoa, quer dizer, aqui se você lesse esse pedacinho, versículos 7 e 8, você ora assim, louva, Senhor, de Deus depende a minha salvação, a minha glória, Ele é minha forte rocha e o meu refúgio. Eu confio nele em todo o tempo. Eu derramo diante dele o meu coração. Deus é o meu refúgio. Aleluia! Davi sabia em quem ele podia refugiar em qualquer situação. E ele termina assim o Salmo, versículos 11 e 12. Diz assim: uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Davi sabia que o poder e a vingança pertencem ao nosso Deus. Você pode ter sido humilhado, maltratado, traído, injustiçado, mas o poder e a vingança não pertencem a você, pertencem a Deus. A humilhação sofrida, Davi entregou para Deus. E a humilhação que você tem sofrido? Para quem você tem entregado? Não é sobre você, presta atenção. O que encasqueta na mente das pessoas, que elas recebem a injustiça e tomam para si essa injustiça. Quem está fazendo injustiça não está fora de você?
Então clareie a sua cabeça. Não tem nada a ver comigo. Clareia isso. Você foi traído, traída. Pergunte a si mesmo. Meu marido ou minha esposa foi embora. Por quê? Eu fiz alguma coisa. Vai começando a questionar. Depois, eu não fiz nada. Se você chegar a essa conclusão, eu não fiz nada. Não mereço isso que ele ou ela fez comigo. Clareie a sua mente. Não tem nada a ver comigo. Eu estou ileso, eu sei o que eu fiz e eu estou na verdade. Então, se eu não participei daqui para lá, por que eu estou sofrendo? Né? Entregue para Deus e viva bem. Não é sobre você, é sobre os outros. Entregue para Deus. Entregue para Deus. Concluindo, será que você entende que a vida espiritual é uma vida terapêutica? E se você não sabe o que é terapêutico, é uma vida que cura. Uma vida espiritual, uma vida que cura. Eu era assim antes de Jesus. Depois de Jesus, eu fui me transformando, renovando, a palavra me moldando, o Senhor me moldando na oração, na leitura da palavra, no jejum. Eu estou sendo moldada pelo Senhor, moldado pelo Senhor dia a dia. Você é assim, amém? Será que você entende que crescendo espiritualmente você se fortalece? Já essas cocitas não lhe ferem mais. Tem gente, eu posso me incluir nisso. Já cheguei a esse ponto. Tô nem aí. Falou? Ok, vou orar por ele. Caluniou? Feche minha boca. Não diz sobre mim. Não diz sobre mim. Me caluniou? Senhor, tá vendo? Fechou? Fechou. Traiu. Injustiça. Já cheguei nesse ponto. Não fico dando... Ai, eu vou chorar porque o marido falou isso comigo. Pode falar abobrinha que for. Bate e volta. Eu sei em quem tenho crido. Estou revestida pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo mora em mim. Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Você é um pobre miserável? Ou você sabe que o Espírito Santo é quem mora em você e defende você e você não precisa abrir a boca? Só para Ele. Abra a boca. Senhor, você ouviu, né? Ok, fechou. Está com o Senhor agora. Senhor, você ouviu essa palavra de maldição? Bateu e voltou, porque em mim não entrou. Palavra de maldição contra o Espírito Santo? De Deus que mora em mim? É Ele que mora em mim? É Ele que vive em mim? Então bateu e voltou. Cresça espiritualmente, cuida das suas emoções na presença do Senhor. Procure ajuda e se ajude. Não é o terapeuta, não é o psicólogo que ele tem uma poção mágica ou uma varinha que faz assim, ficou pronto, arrumou a vida da pessoa de 70, 50, 20 anos de sofrimento. Não tem fórmula mágica. Entendendo suas dores, cuidando das suas feridas, praticando atividade física. Gente, quem não pratica atividade física, faça uma caminhadinha. Ah, é muito perigoso, pastor. Caminhe no corredor da sua casa. Um dia dá 10 voltas. Eu faço isso com a Bel. Levanta daí, você já está 10 horas nessa cadeira do papai, né? Fica todo lá. Levanta a cadeira. Vamos andar 2 voltas no corredor, depois senta. Ele levanta, tadinho. Mas se não fizer assim, para. Assim a gente também. Nós não fomos feitos por Deus para ficar parados. Nós fomos feitos para trabalhar, para cuidar, para regar a terra. Não é assim? Foi com Adão? Tendo autocompaixão. Você tem
Autocompaixão. Você sabe que você está sofrendo? Se você sabe que você está sofrendo, não vire esse sofrimento numa bola de neve. Vá procurar ajuda. Evite isolar-se em seus sentimentos. Ai, tão triste, não vou nem sair de casa hoje. Tinha que fazer compra, mas essa dor na minha alma. Vou fazer compra não. Não quero comer mesmo. Gente, quem se isola deprime. Quem se deprime pode até morrer. Perceba os sentimentos como sinais que existe uma verdade dentro de você. Seus sentimentos são sinais de uma verdade que está dentro de você. Não culpe desnecessariamente os outros. Eu estou assim por causa disso. Eu estou assim por causa do chefe. Eu sou infeliz assim porque o meu marido não me faz feliz. Gente, para aí. Fala sério. Seja feliz. Porque você tem Cristo em você. Quem tem Jesus é feliz. Não importa o que está lhe acontecendo internamente. O Senhor Deus Todo-Poderoso mora em você. Então a felicidade dele mora em você também. Eu não tenho paz. Tem paz. Porque Jesus disse, eu te dou a paz. Não é essa que o mundo dá. Nos prazeres do mundo. É a minha paz que ele deixou para você. A paz dele. Faça uma terapia. A terapia só para desmistificar, para terminar. A terapia te ajuda a entender suas emoções e a enfrentar os desafios de forma saudável. A terapia é investir na sua saúde mental e na sua qualidade de vida. Você pretende viver aos 30, sofrendo essa dor emocional, aos 40, aos 50, aí você diz, não tem mais jeito para mim, aos 60, aos 70. Eu não estou dizendo que você não será salvo por isso. Eu estou dizendo que você pode ter vida em abundância, tratando das suas feridas emocionais. E feridas emocionais não dá em jarra, não dá em caixa de som, não dá em parede. Ferida emocional dá em gente. O Davi, o rei Davi, o cara tinha ferida emocional. A terapia oferece ferramentas, sabe? Você vai limpar o pulso. Aí alguém te dá um paninho, alguém te dá um baldinho com água, alguém te dá um limpa-vidro, alguém te dá ferramentas. O seu terapeuta, psicólogo, psiquiatra, as pessoas que vão entender os seus sentimentos, eles vão te dar ferramentas. Se você se sentir assim, faz assim. Da próxima vez que você sentir isso aí que você me falou, vamos fazer assim, vamos tentar ferramentas para transformar a sua vida de dentro para fora. E ao longo das sessões, você aprende a lidar com as suas emoções. Você que talvez deixou que suas emoções te controlassem durante as terapias, você vai tomar rédea. Não. Agora eu sei como lidar com essa dor, com essa tristeza, com essa fala, com essa injustiça, com essa traição. Eu sei. Eu tenho a ferramenta, eu tenho a pá, eu tenho a enxada, eu tenho o que o terapeuta me falou. E a partir de agora, emoções, vocês estão diante, eu tomo as rédeas de volta. É isso que é terapia. Tem gente que vai dizer, eu vou fazer terapia. Ai, meu filho não vai fazer terapia porque ele não é doido. Doido é quem não faz. Tá com dor emocional? Vai falar. Vai. Não é só conversa. Eu vou pagar para conversar? E você anda se tratando com quem? Se você falar para o espelho, ele vai te responder? Nós podemos ajudar você. Vamos ficar de pé? Vamos botar a música? Bota lá a música com a letra